mensagem que eu gostaria que ela ouvisse de você? Essa você me quebra, né? Não tava lá, né? Essa você me quebra, eu preciso segurar a emoção. Eu estava buscando uma terapia alternativa do que eu já havia feito com a psicologia. Como eu sou uma pessoa muito técnica, eu busco validação nas minhas escolhas também. Então eu procurei, dentro de redes sociais, buscadores como o Google, por exemplo, profissionais que poderiam me atender com os meus anseios. Encontrei no Google o teu contato, fui buscar a validação social. Quem já foi seu cliente, tudo, gostei muito do que vi, porque eu senti o nível de profissionalismo que eu buscava. Então, quando eu vi pelo Google e busquei saber por YouTube, pelos depoimentos, eu senti confiança, que aquilo ali é exatamente o que eu buscava. Eu vivi um momento da minha vida que eu não desligava nunca, pensando no trabalho o tempo todo, pensando nas responsabilidades o tempo todo, pensando em como eu deveria agir o tempo todo. Eu queria que isso fosse tudo muito metódico, muito bem organizado, então se algo saísse do meu controle, eu simplesmente travava, eu parava. Ia chegar um momento que eu não ia aguentar mais, eu ia acabar causando um mal muito grande para mim e para as pessoas ao meu redor, porque eu ia acabar perdendo o controle de toda a situação. Então, o meu excesso de controle, de buscar essas validações, fez com que eu chegasse num extremo que não. Eu preciso de ajuda, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso relaxar um pouco. Foi isso que me motivou, assim, eu via que isso estava começando a afetar a minha família. Ela me causava um sentimento de culpa excessivo, uma cobrança excessiva que não saía da minha cabeça. O tempo todo eu estava me cobrando. Como eu disse, em alguns momentos eu fazia coisas que eu queria fazer e para mim era uma coisa como se fosse apenas uma obrigação. Agora, se eu não conseguisse terminar uma tarefa ou algo que eu julgava necessário terminar, eu procrastinava, jogava aquilo de escanteio e partia para a próxima. Eu precisava do sentimento de estar ocupado o tempo todo, para justificar o fato de eu estar sobrecarregado e não conseguir terminar as coisas. Então, essa minha autocobrança fez com que eu sentisse uma culpa o tempo todo. Eu assumia a culpa das pessoas para mim, porque eu julgava que eu lidava muito melhor com a culpa, pois eu convivia com ela o tempo todo. E isso, com o tempo, me desgastou completamente, me tirou o foco da minha família, me tirou o foco do meu trabalho. Então, eu vivi sempre esperando o pior no futuro. Daí eu ficava nesse loop infinito. Foi um processo desafiador, porque nas sessões eu confrontei aquilo que eu fugia, que são as responsabilidades, as imperfeições, as falhas. Nas sessões eu tive que combater isso olhando para mim mesmo, olhando a verdade que estava em mim mesmo o tempo todo, e eu precisei analisar bem o que é que estava me incomodando, e eu fugia. Eu sentia que eu não queria achar a solução do meu problema, porque eu tinha medo qual seria essa solução. Porém, nas sessões, conforme o tempo foi passando, eu fui encarando isso com mais naturalidade. Eu fui conseguindo olhar através do espelho com mais naturalidade as minhas próprias imperfeições, as minhas falhas, e assumindo que aquilo era bom, que no fundo eu cheguei onde cheguei e fui me tornando um profissional e a pessoa que eu sou baseado nessas falhas também, como eu aprendia com elas. Então isso para mim foi libertador. A primeira ação que eu tomei foi uma mudança de atitude em relação aos problemas. Eu comecei a mudar a forma que eu enxergava as coisas. Então, as atitudes que eu tinha com os problemas eram de fuga. A partir das sessões, eu comecei a não fugir mais deles, eu comecei a confrontá-los. No início foi bem difícil, porque eu não estava mais habituado ao confronto. Porém, as coisas foram mudando e eu senti que tudo ao meu redor começou a mudar quando eu mudei minha atitude. Parece que as portas que eu mesmo fechava, eu já não fechava mais. Eu já buscava elas abertas. Eu sabia que elas estavam abertas, eu ia lá e eu mantinha elas abertas. Isso começou a me instigar a querer saber mais, o que vem após isso. Quando eu comecei a enxergar isso no dia a dia, eu procrastinava, eu travava por causa de ações pontuais, de coisinhas mínimas,
eu comecei a lidar direto na fonte. E isso foi me dando confiança, Claro que a gente não chega num ponto que não, agora eu tô com uma autoestima perfeita e tudo mais. Porque isso é um processo. Então eu vivi muitos anos da minha vida num processo em que eu era o prego e tudo era o martelo. Então eu era lapidado por todos os lados. Hoje não, hoje a situação é diferente. Hoje eu sou o martelo, eu consigo enxergar isso. Eu não tenho mais que ser lapidado da forma que eu era. Agora eu tenho que ter o controle sobre essas atitudes que eu tomo. Então meu dia a dia mudou completamente, foi da água para o vinho. Assim. A única pessoa que fala sobre isso é a minha esposa. Ele era uma pessoa muito insegura. Ele não gostava de conflitos também. Então, muitas vezes ele não puxava a responsabilidade para ele. Ele gostava que as outras pessoas tentassem resolver. Ele sabia o caminho, só que ele não, se você confrontasse ele, ele não dava a opinião dele. Ele pensava que não confrontando, ele estaria na zona de conforto dele. E muitas vezes ele chegava em casa estressado do trabalho porque ele não colocava a opinião dele. Eu sempre dizia para ele, você trabalha num lugar que você precisa ser visto, você precisa ser lembrado. Aqui em casa você tem que me ajudar a tomar decisões também. Ele sabia como fazer, ele tinha a opinião dele, mas ele não gostava de expor. Mudou bastante. Eu digo que foi muito bom ele ter feito, ele ter se entregado para fazer. Hoje ele toma frente de tudo, agora com a bebê, né? Então ele me ajuda muito nisso também com a Nenê. E a questão de trabalho também, ele tá bem diferente, ele tá buscando outras oportunidades, não tá tendo mais tanto esse medo de se expor. Mas a minha esposa, ela naturalmente ela foi percebendo que eu parei de fugir das responsabilidades, que eu comecei a enfrentar muitas das responsabilidades que eu não por covardia, mas por pensar que assumindo aquela responsabilidade, eu teria mais problemas para resolver na minha vida. Então, ela foi a pessoa que mais me apoiou e que percebeu desde a primeira sessão. E isso para mim foi fantástico. E para ela também foi, nossa, agora com a maternidade, né? É uma coisa que eu fico imensamente aliviado de poder estar tirando das costas dela um peso que não era dela, era meu. E hoje eu vejo que não pesa nada. Que é natural. Eu acho que as terapias que eu fiz até hoje, elas foram focadas em problemas muito pontuais. Eu nunca consegui chegar numa profundidade maior. Aqui eu consegui nisso. Então lá, nas outras terapias que eu fiz, eu ia de forma paliativa, corrigindo pequenas atitudes, algumas possíveis soluções para aqueles problemas, né? Mas eu percebi que isso não resolvia. Por quê? Porque como eu gosto de procurar e estudar por conta própria muitas coisas, então a minha vida toda é baseada nisso. Eu sou um arquiteto que gosta de estudar sobre tudo e falar sobre tudo. Então eu estudava muito sobre isso, psicologia e tudo mais, e como que eu tinha que tratar. Porém, não resolvia. Então as terapias que eu fazia eram justamente me dizendo aquilo que eu já lia, aquilo que eu já ouvia, descredibilizava. A terapia que eu estava fazendo, na minha cabeça, isso descredibilizava, porque eu pensava assim, eu já ouvi isso antes. Aqui eu me dei a chance de tentar algo novo, que eu não tinha tentado ainda, me dei a chance de arriscar. Porque antes eu não queria, não, vou aqui porque é mais certo, e no final das contas eu não tinha certeza de nada. Aqui eu percebi que foi a melhor coisa, eu não ter certeza de nada, sabe? Que eu deixar que as coisas fossem acontecer porque eu consegui ir a fundo no que estava me incomodando. Eu acho que foi a surpresa e a evolução natural que eu tive, porque eu não imaginava que cada sessão me traria uma evolução. Eu não esperava que cada sessão trouxesse um resultado. Devido às terapias anteriores, eu imaginava o resultado no processo lá no final. Então, por um lado, me surpreendeu, porque eu não esperava um resultado imediato. Me fez pensar, me fez refletir, me fez pensar de uma forma diferente do que eu estava habituado, sabe? E isso, eu acho que foi o fundamental para mim. Porque eu estava tão acostumado a pensar de um jeito, a tentar analisar, né, claro, todas as possibilidades, que quando eu chegava aqui eu não tinha pensado sobre, eu não conseguia imaginar o que ia acontecer. Eu não conseguia imaginar. Então acho que isso foi fundamental para mim. A surpresa e a evolução natural que eu tive, que foi enxergar essa evolução. Cara, o que eu falaria para ela?
Eu diria para ela assim: filha, a vida é um caminho, mas é um caminho feito de passos, um passo de cada vez. Não tenta prever o próximo passo, caminha, simplesmente caminha e não pare. Tem uma frase do Winston Churchill que diz: se você está atravessando o inferno, continue atravessando. E fez todo sentido para mim na terapia. Eu passei por um momento muito grande da minha vida do inferno interno. Passou. Eu continuei caminhando, muita fé em Deus, sempre. Isso aqui é só o caminho, isso aqui é só uma etapa. Então, aproveita essa etapa, sofra, ria, comemore, tenha um pouco de ansiedade também, porque ela é fundamental, mas assim, continue caminhando, não pare de caminhar. Pode ser que o tempo passe, pode ser que leve 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas não pare de caminhar, não pare de procurar o melhor para você, não pare, porque o fundamental da vida é isso, é continuar caminhando, é caminhando que se faz o caminho.